Então vimos no passado que eu consigo pegar em vários tipos de material e providenciado que têm a mesma geometria, quando eu lhes aplico o mesmo campo elétrico, com a mesma intensidade, vou ter respostas diferentes a nível da densidade de corrente. E como a geometria é a mesma, esta é a minha hipótese, então na verdade vou ter correntes diferentes a passar por diferentes tipos de material. E é isto que se verifica do ponto de vista da lei de Ohm, que não é uma lei propriamente analítica, ou seja, no sentido em que foi derivada analiticamente, num conjunto de hipóteses, mas sim é empírica, ou seja, foi obtida por verificação experimental. E qual foi essa verificação experimental? Olhando para um determinado material, vamos supor aqui este cilindro, e este material eu vou caracterizá-lo, sei lá, material 1 como sigma 1, para dizer que é um material tipo 1, e vou aplicar a este material um campo elétrico. Vou colocar aqui uma diferença de cargas, que vai gerar um campo elétrico uniforme naquele sentido e que vai induzir uma densidade de corrente no sentido oposto. Portanto, isto foi exatamente o que nós tínhamos visto. Ok? Um, e esta densidade de corrente vai corresponder à resposta a este campo elétrico que eu imponho. Portanto, tudo isto já foi verificado anteriormente. Agora pego num outro material com a mesma geometria, e com a mesma geometria eu quero dizer, por exemplo, com a mesma área, pela qual os cortes transversais podem ser feitos e a corrente por lá passa. Portanto, assumindo essa mesma área, aplico exatamente a este material 2, que eu represento por sigma 2, o mesmo campo elétrico que eu apliquei ao material 1. Portanto, é exatamente o mesmo campo elétrico. E aquilo que eu vou verificar experimentalmente é uma resposta de densidade diferente. Aquilo que nós tínhamos visto no passado é que, de facto, esta densidade de corrente, o que é que ela era? Era a corrente por unidade de área, vetorial, claro, e que isso era proporcional ao meu campo elétrico. E, portanto, se eu estou aqui a aplicar o mesmo campo elétrico, há certamente aqui um fator que é um coeficiente, que vai multiplicar pelo campo elétrico, que permite fazer esta variação, e esse coeficiente é intrínseco ao tipo de material que eu estou a utilizar. Bem, eu estou a descrever cada um destes materiais como material sigma 1 e material sigma 2. Então, seja este sigma 1, sigma 2, a tal propriedade do material que é característica e que vai ser o fator de diferenciação com o tipo de resposta que a corrente vai gerar a este campo elétrico, que é o mesmo nos dois casos. Então, o que é que isto significa? Isto significa que a densidade de corrente que eu tenho, que, lá está, é 1 sobre a área, a variação de cargas no tempo. Portanto, isto aqui não é mais do que a reescrita para a corrente, só recordando que isto é a variação de cargas que cruza aquela secção de área, ok? E isto normalizado pela área, portanto é corrente sobre área. Isto vai ser igual a um tal sigma, que é o tal coeficiente próprio do tipo de material que eu estou a considerar, com o campo elétrico, que é o mesmo nos dois casos. Então, ou seja, providenciado que a geometria é a mesma, porque esta é a minha hipótese, a área vai ser a mesma, quer para o sigma 1, quer para o sigma 2. Então o que vou verificar a variar aqui é de facto a corrente. A corrente vai variar. Vou ter diferentes respostas de corrente para o mesmo campo elétrico aplicado, providenciado que a área é a mesma e que os materiais são diferentes. E isto é a verificação experimental da lei de Ohm. Então a relação que eu estabeleci é que para uma densidade de corrente que eu tenho obviamente a corrente sobre unidade de área, é isto que esta densidade de corrente significa. Isto aqui é uma grandeza vetorial. E existe um fator de proporcionalidade ou um coeficiente que multiplica pelo meu campo elétrico, que eu estou a chamar de sigma, e que, por hipótese, é uma propriedade intrínseca do meu material, e que me vai fazer verificar diferentes correntes para o mesmo campo elétrico, dependendo do tipo de material que eu lá coloco. É isto que eu verifico experimentalmente. E, portanto, ou seja, por quanto a corrente que eu verifico seja mais alta ou mais baixa, significa isso que o meu sigma é mais alto ou mais baixo correspondentemente. E, portanto, é absolutamente legítimo eu olhar para este sigma, que é uma propriedade intrínseca do meu material, porque eu verifico para diferentes materiais com a mesma geometria e com o mesmo campo elétrico externo aplicado, num diferente nível de corrente medido, e vou chamar-lhe então a condutividade do material, porque ele está correspondente exatamente à capacidade deste material conduzir. É o que eu verifico experimentalmente e é o que eu verifico com esta expressão de proporcionalidade. A área é fixa, o campo elétrico é fixo. Se a condutividade for maior, ou seja, se o sigma for maior, eu vou verificar uma corrente maior no material. E, portanto,
é natural chamar a esta propriedade do material a condutividade. E esta condutividade é intrínseca às propriedades do material, que estão relacionadas, por exemplo, com a estrutura cristalina do material, com o número de impurezas ou a força relativa dessas impurezas no material, que pode não deixar passar a corrente e, portanto, é uma condutividade mais baixa. Pode ter a ver, às vezes, com a resposta deste material à temperatura ambiente. E, portanto, se for, imaginemos, um material que agita-se mais à temperatura ambiente, em princípio, com a maior temperatura, ele vai resistir mais à passagem de corrente. Então nós já estamos a olhar por onde é que nós queremos chegar com isto, não é? Porque se isto aqui é a minha condutividade do material, o que é que será então sobre esta condutividade? Ou seja, o que é o inverso da condutividade do ponto de vista físico? É a resistividade. O inverso da condutividade é a resistividade do material e que eu aqui designo por ρ. E a resistividade do material é a incapacidade do material permitir a passagem de corrente. É exatamente o inverso da propriedade anterior. Tanto a condutividade é uma propriedade do material, quanto a resistividade é igualmente uma propriedade do material. É só um inverso do outro, o coeficiente é efetivamente o mesmo. É só estamos a alterar o ângulo com que estamos a olhar para o que é que isto significa. E, portanto, eu agora, como tenho esta resistividade, eu posso reescrever a expressão de cima da seguinte forma. Isto vai ser o meu ρ multiplicado pela minha densidade de corrente e isso vai ser o meu campo elétrico. E, portanto, isto é sobretudo relevante à medida que eu quero fazer uma projeção daquilo que vai ser a posição do meu campo elétrico ao longo de toda a secção, ao longo de todo o percurso de um determinado material, e ver qual é a resposta desse material produzindo uma corrente, e essa corrente vai estar subjugada à capacidade ou não do material conduzir, o que faz todo o sentido. Eu posso expandir um pouquinho a minha expressão e agora ficar aqui um ρ sobre a área, isto vezes a minha corrente que está a passar e que eu estou a medir. Isto é uma grandeza vetorial, porque lá está, tudo isto tem uma direção. Ahm, e olhando para os exemplos dos materiais que eu tinha lá em cima, ou seja, os meus cilindros, deixa-me pôr aqui um cilindro então, eu agora tenho para uma determinada secção de área, vamos dizer que é esta secção de área aqui, é esta secção de área, porque é esta que eu estou aqui a considerar, não é? E portanto, isto é verdade para esta secção de área, só que o meu campo elétrico é aplicado ao longo do material. E, portanto, isto significa que está a considerar não só esta secção de área, mas se eu quiser perceber não a resistividade daquele lugar concreto no meu material, mas ao longo de todo o material, eu vou, e considerando obviamente esta área que está aqui em jogo, que é a secção que eu estou a sobrepor umas à frente das outras para conseguir obter todo o material, todo o sólido material, e portanto eu vou, vamos dizer que ele tem um comprimento L. Agora, eu tenho que ter em consideração a soma de cada uma destas secções, que tem uma densidade eletrónica, tem uma corrente ali, um fluxo de cargas a passar, tem uma determinada área e tem uma resistividade. Porque atenção, esta resistividade pode variar ao longo deste percurso. Isto é dizer, a resistividade, por exemplo, pode variar da seguinte forma. Eu posso ter uma maior densidade aqui no centro do que na periferia. E portanto, ou seja, a minha resistividade no meio vai ser superior quando comparado com a resistividade na parte mais superficial deste material. E isto vai afetar, obviamente, a corrente que vai passar e por onde é que ela vai passar. Portanto, isto vai afetar naturalmente a densidade de corrente. Mas mais do que isto, porque não é só a nível radial que esta resistividade pode variar, também pode variar, por exemplo, a nível longitudinal. Ou seja, eu posso ter uma maior densidade de impurezas, vamos dizer, aqui nesta região mais próxima do fim e menos aqui na região do início. E portanto, ou seja, quando eu for somar consecutivamente todas estas secções de área, eu tenho que ter em atenção que esta resistividade pode mudar ao longo do caminho. Há outra coisa que eu tenho que ter atenção, é que, neste caso, eu desenhei um cilindro perfeito, mas não tem de ser. O meu material condutor pode ser qualquer, não é? Ou seja, eu posso ter, por exemplo, um material condutor que é um cone. E, vamos dizer, a resistividade até pode ser semelhante, uniforme ao longo do percurso, mas quer dizer, a área já não o é. A área aqui é diferente da área aqui.
E, portanto, este é outro cuidado que eu tenho que ter quando estiver a somar consecutivamente todas estas secções de área ao longo do meu percurso da corrente, que neste caso vai de 0 até L, não é? Neste caso aqui em baixo. Ou seja, eu agora quero considerar os pequenos DLs, ou seja, os pequenos intervalos entre as 2 secções de área que eu considero, atenção porque esta área, lá está, é vetorial, hum, e se eu quiser somar então todos estes pedacinhos, de um lado, eu também vou ter de somar todas as contribuições do campo elétrico para cada uma dessas secções de área. Então, ou seja, eu no fundo o que vou fazer é integrar dos 2 lados, tendo em conta todos os bocadinhos da L que vão ser o meu percurso de 0 até L maiúsculo. Então, vou, somar todos os bocadinhos, de 0 até L, ok, do meu campo elétrico, portanto todas as contribuições desse campo elétrico em todas as secções de área ao longo do percurso. E do outro lado, eu vou ter exatamente a mesma coisa, porque tudo o que eu faço um lado da equação, faço do outro lado da equação também. Tenho ali a minha resistividade, tenho, no denominador a minha área, tenho aqui a minha corrente e depois o meu vetor N e o meu vetor dl. Agora, o seguinte, a minha corrente, apesar de ser afetada pelo tipo de resistividade, apesar de ser afetada pela área, ela mantém-se constante, providenciado, estamos numa situação de steady state, ou seja, de corrente estacionária. E, portanto, o que é que vai acontecer? Lembrem-se de que eu tinha a minha tal velocidade de drift, que definia a intensidade desta corrente também, e que ela acabava por ser uma média, que tinha em conta todo o jogo de interações dos eletrões com o material. E, portanto, ou seja, se eu tiver maior resistividade mais à frente do material, se eu tiver uma área menor mais à frente do material, há de haver aqui um jogo de equilíbrios entre a repulsão de uns eletrões com outros, tendo em conta a dinâmica do material, quer resistiva, quer geométrica, e portanto, na verdade, a corrente vai simplesmente adaptar-se em todo o percurso e vai assumir um valor de tal forma que acabamos por entender aqui um equilíbrio desta corrente a fluir ao longo do material, tendo em conta as condições geométricas e resistivas do material. Então, ou seja, esta corrente não vai depender do tipo de percurso que eu vou ter. Porque ela já vai ter em conta, a própria natureza da resistência já tem em conta todas as interações que por si só têm intrínseca essas geometrias e essas resistividades. Então, na verdade, a corrente pode sair deste integral. Porque eu vou obter a corrente aqui, vai ser a mesma corrente que eu vou obter aqui. A variação de cargas no tempo vai ser a mesma. Então, eu posso tirar a corrente do meu integral, porque não vai depender como é que se comporta ao longo do percurso. Então mantenho aqui o 0L, mantenho aqui o meu ρ e a minha área, e depois NDL. Agora, o ρ, já vimos que não pode sair do integral, não é? Porque a resistividade pode aumentar ou diminuir ao longo do percurso, não é? Ao longo deste percurso, como nós estamos a ver de resto aqui, não é? A minha área também não pode sair diretamente, porque lá está, pode não ser constante ao longo desse percurso. Eu estou a ver aqui o cone como um exemplo excelente disso, não é? E portanto, ah, eu já tenho tudo escrito a este ponto, tenho aqui a minha corrente, que não esquecer que essa corrente é a minha variação de cargas no tempo, não é? Portanto, eu poderia escrever ali ΔQ sobre ΔT. E agora, olho para o outro lado da equação. Este lado da equação, o que nós estamos a verificar é a contribuição do campo elétrico ao longo de todo o percurso. E isto, um campo que é aplicado a este meio, e que resulta na força sentida pelos eletrões em cada um dos pontos deste meio, e que considera agora qual é o efeito desde o início ao fim, ao longo desse campo, isto é uma energia. Isto é e precisamente uma energia que é uma energia potencial, é potencial elétrico neste caso, que é a energia necessária para levar um eletrão desde um ponto do campo elétrico até ao outro. Ou seja, desde este início a este fim. Ou no caso dos eletrões, desde este L até este zero. Ou seja, no sentido contrário. E portanto, aquilo que eu vou ter é exatamente a diferença de potencial entre o de L menos o de zero. Isto vai ser o meu potencial ou a minha diferença de potencial elétrico.
Ou seja, para uma diferença de potencial, eu vou considerar, por exemplo, um U minúsculo, ok? Para uma diferença de potencial entre os terminais deste material, ok? E portanto ele, na verdade, vai sentir aqui uma diferença de potencial entre este ponto aqui e este ponto aqui, sendo que o potencial aqui é U de L e o potencial aqui é U de zero, correto? E por outro lado, mantendo esta equação, eu tenho aqui a minha corrente e tenho aqui esta outra expressão que está relacionada com a área do material, a área, lá está, das secções que eu estou a considerar, e está a considerar também a resistividade desse mesmo material. E, portanto, diz-me, esta porção, que ao longo desse material, qual é que é a resistência total que eu vou sentir para a passagem da corrente. Então isto é a minha resistência, o meu R. E vocês devem conhecer exatamente esta expressão, agora de uma forma mais comum. Isto é a lei de Ohm. E o que é que esta lei de Ohm me está a dizer? Está-me a dizer que eu posso fazer medições do meu potencial, ou seja, posso olhar aqui, por exemplo, para a minha corrente e posso, que vai estar em amperes aqui, não é? E posso olhar aqui para o meu potencial, vamos dizer que é E vezes L, vamos considerar o potencial inicial zero, e aquilo que eu vou obter através de fazer medições para vários tipos de potencial num determinado material e medir as várias correntes de resposta nesse mesmo material, é que eu vou obter um ponto aqui, algures, vou obter um ponto aqui, vou obter um ponto aqui, vou obter um ponto aqui, aqui, e se eu invirto agora o meu campo elétrico, é literalmente colocar ao contrário o campo elétrico, eu vou verificar aqui outro ponto, vou verificar aqui outro ponto, isto é uma estimativa do tipo de pontos que eu vou encontrar. Eu fazendo uma regressão linear a isto, vou obter esta reta. E o declive desta reta não é nada mais, nada menos do que a resistência do material. Precisamente o que eu tenho aqui. Então, o que é a lei de Ohm? É providenciado um campo elétrico que eu estabeleço sobre um material e, portanto, provoco uma diferença de potencial sobre os seus terminais. É a resistência à passagem da corrente. Isto é a lei de Ohm. Agora, uma pergunta: a lei de Ohm aplica-se sempre? É universalmente aplicável? A resposta é não. Na verdade, a lei de Ohm é poucas vezes aplicável e é aplicável apenas num conjunto muito limitado, muito restrito de casos. Por exemplo, basta termos correntes mais elevadas, basta termos temperaturas mais elevadas, basta termos um material que não seja óhmico. Portanto, nestas situações extremas, esta lei de Ohm já não se aplica de todo. Só convenientemente para os casos limitados e à primeira aproximação que nós fazemos, nós não consideramos, enfim, estes casos adjacentes que tornam perigosa a utilização da lei de Ohm. Nós estamos circunscritos à quantidade de casos onde ela de facto se aplica, ok? Que para os efeitos da análise de circuitos é virtualmente sempre, ok? E então, portanto, ou seja, eu vou ter um determinado, vamos dizer, um condutor. Tenho aqui este meu condutor. E por este condutor, agora encontro um outro material com um sigma diferente. Este vai termos de sigma 1. Encontro agora aqui um material cilíndrico com um sigma 2 e depois obtenho aqui um material com, digamos, um sigma 3. E eu, para já, vou desconsiderar os materiais sigma 1 e sigma 2. Vamos dizer que são condutores e que estes sigma 1 e sigma 2 são aproximadamente zero. Desculpa, sigma 1 e sigma 3 são aproximadamente zero. Portanto, nem sequer vou considerar que eles tenham qualquer resistência. E eu aplico um potencial elétrico aqui. Portanto, eu apliquei este potencial elétrico que, lá está, vai surgir aqui de cima para baixo. E, portanto, eu vou ter uma resposta, atendendo a que este material permite alguma condução, de uma densidade de corrente que vai de baixo para cima. Esta é a minha densidade de corrente elétrica. Ok? E agora, sendo que este é o meu potencial, pá, se isto aqui é o zero e isto aqui é L, este é, portanto, o meu potencial zero, este é o meu potencial L, então eu agora posso fazer a aplicação exatamente de tudo aquilo que foram os conceitos que eu antevi até este ponto, e no fundo
vou verificar que para este sigma 2, isto corresponde na verdade a 1/σ2, que é ρ2, não é? Portanto, isto na verdade vai corresponder a um material com uma certa resistividade 2 e que se relaciona desta forma, estes dois potenciais, o L menos o zero, pela corrente que vai estar a passar, isto é a minha corrente que vai estar a passar, vezes o integral, que vai de 0 até L, de ρ2 sobre esta área. E esta área é apenas esta área aqui, correto? E depois este, claro, aponta para baixo neste sentido, e o meu dl igualmente também é neste sentido. E, portanto, o meu n e o meu dl, que são vetoriais, são paralelos. Portanto, eu neste momento não vou considerar a componente vetorial do meu dl, não é? N é um vetor unitário e dl é a pequena distância vezes o vetor unitário desse percurso. E, portanto, fica apenas só com dl. Um, e, portanto, eu tenho aqui a minha lei de Ohm. Isto é a minha resistência para este material em particular. O que é que há aqui de relevante também mencionar? É que eu noto que eu estando a considerar o meu zero aqui em cima onde há maior potencial e o meu L onde há menor potencial e a minha corrente passa no sentido contrário, então eu, na verdade, vou ter um potencial negativo aqui. Ou seja, isto não é diferente de eu ter, por exemplo, um campo gravítico, da mesma forma que eu tinha aqui o campo elétrico, e esse campo gravítico manifesta-se tendo, sei lá, em todos os pontos do espaço, um determinado ponto de aplicação que contém uma força que me puxa para baixo, não é? E eu, se estou aqui embaixo e quero subir a este ponto aqui, então eu tenho de poder exercer trabalho para poder elevar-me perante este potencial gravítico. E é exatamente o mesmo que vai acontecer aqui. Então, porque é que o meu potencial vai ter um sinal negativo? Ou seja, se nós notarmos, isto vai ter depois um sinal negativo se eu considero o movimento dos meus eletrões. Não é? Eles vão ter, digamos, de subir este potencial para poder elevar-se e poder, portanto, ter energia para poder mobilizar-se dentro do campo elétrico. E, portanto, o que é este potencial elétrico? É a energia necessária para poder transportar os meus eletrões que estão aqui em distância L até à distância zero. Ok? Isto é o meu potencial elétrico e isto é a diferença de potencial. Da mesma forma que se pode fazer uma equivalência ao potencial gravítico. Eu, para vir de uma altura zero para uma altura L, eu tenho de dar eu tenho um potencial negativo porque eu tenho de dar energia para poder subir. Ok? Isto é exatamente, então, acontece exatamente da mesma forma.